sou a professora Marília Gabriela, de Língua Portuguesa, e agora nós começaremos mais uma aula do 8º ano. Então, gente, a nossa aula de redação de hoje será sobre artigo científico e as atividades correspondentes a esse conteúdo estão presentes nas páginas 29, 30, 31, 32 e 33 do livro 2 de vocês. Então, e nós estaremos vendo agora o conceito e estrutura do artigo de divulgação científica, de um texto de divulgação científica em forma de artigo. Nós precisamos compreender que o objetivo de um texto de divulgação científica, de um artigo de divulgação científica, é mostrar à sociedade, levar até a sociedade os resultados de pesquisas das mais diversas áreas da ciência, de forma que seja acessível para essas pessoas. Então, tem que ser simples, claro e carregado de artifícios, certo? Para deixar o texto interessante e chamar a atenção do leitor. Os artigos às vezes descrevem processos que, para serem compreendidos, precisam ser visualizados. Sendo assim, é comum a informação ser acompanhada por textos não verbais. Lembrem dos textos não verbais: desenhos, fotografias, esquemas gráficos, imagens, entre outros tipos de textos não verbais que podem estar envolvidos dentro de um artigo científico, dependendo do lugar, da revista, da plataforma, do site que ele será postado ou publicado. Ele costuma apresentar a definição ou explicação de um termo, fornecendo exemplos, datas e outras informações, e podem trazer referências à opinião de autoridades, tendo assim alguma subjetividade. O que acontece? Num texto de divulgação científica, eu preciso explicar o que eu estou falando. Então, eu preciso dar definições. Muitas das vezes, dentro de um artigo científico, nós usamos inclusive o dicionário para explicar determinada palavra, para explicar determinada ação, certo? Então, o texto de divulgação científica, ele precisa demonstrar aquilo que está sendo escrito. Quanto à linguagem, ela precisa ser o mais simples e direta possível. Nós estamos falando da linguagem de um artigo, de um texto de divulgação científica. Ela precisa ser direta, clara, de forma que o leitor ele fique confortável com aquela leitura. Qualquer leitor fique confortável com aquela leitura. Lembrando que o artigo de divulgação científica, ele, apesar dele ter essa linguagem precisa e objetiva, porque nós estamos falando de fatos, certo? Nós estamos falando de pesquisas sérias, de acontecimentos sérios, de assuntos sérios, tá? Então, de assuntos confirmados, que muitas pessoas já estudaram, já pesquisaram, já entrevistaram outras pessoas, já aprofundaram-se, né, em determinado assunto. Então, nós vamos escrever, nós vamos ler um artigo científico e nele a linguagem será, sim, precisa e objetiva. Mas também ela tem que ser acessível a todo o público, que no caso, aqui no texto eu coloquei para vocês, o público leigo é aquele que não é especialista, que não é profundo conhecedor ou conhecedor daquele assunto, que significa que não é um especialista na área, pois além de informar o conteúdo, existe também para entreter. Ele não apenas informa, ele também está ali para estimular o prazer àquela leitura. Muitos desses textos usam a linguagem informal, que eu sei que vocês lembram, nós já conversamos em sala de aula. Nós temos a linguagem formal, que é uma linguagem dentro da norma culta, que se preocupa com os padrões, que se preocupa com a organização gramatical. E nós temos a linguagem informal, que é uma linguagem mais
coloquial, do dia a dia, uma linguagem mais cotidiana, certo? Essa é a palavra certa. Não significa que você vai encher um artigo científico de gírias, não é isso, gente. Eu não vou abreviar as palavras num artigo de divulgação científica. O que nós falamos em relação à linguagem informal é se eu vou escrever para um público infantil, eu vou escrever com palavras acessíveis para aquele público, que eles conheçam. Então não tem porquê eu ser tão formal e usar termos técnicos, certo? É isso que nós estamos falando em questão à linguagem informal. Não é formal porque não se usa palavras técnicas. O texto, o artigo de divulgação científica, o texto de divulgação científica, ele não é feito de especialista para especialista. Ele é feito de especialista para um público que vai conhecer aquilo que o escritor, que o cientista está escrevendo e produzindo. A estrutura é o título, introdução, desenvolvimento e conclusão, como na maioria dos textos que nós trabalhamos. No título nós trazemos, algo de fácil compreensão, algo que chame a atenção, uma frase que chame bem a atenção, que prenda o leitor. Pode ter subtítulo, não é obrigatório. Fica a cargo do escritor. A introdução, que é a apresentação do texto científico, aquele resumo que nós temos. O desenvolvimento, que são os resultados das pesquisas, como foi que ele chegou àquela conclusão, o que fez ele, por que ele estuda aquilo, as informações que nós precisamos, onde eu encontro essas informações, quais revistas, quem pesquisou, certo? E a conclusão, que mostra o que foi descoberto, que é, no caso, o resultado. A ideia principal precisa vir nessa estrutura, certo? Lá em cima, desenvolvidos por meio de provas, exemplos, comparações, relações de efeitos e causas, dados estatísticos e conclusão. Então, o box que eu trouxe para vocês, aqui no final do slide 5, é para que vocês compreendam o que eu preciso ter objetivamente dentro da estrutura de um artigo científico. Eu preciso apresentar com clareza a ideia central, o conceito que eu vou trabalhar. Depois eu vou desenvolver, através das provas, esses conceitos, os exemplos, as comparações e as relações de efeitos e causas, dados estatísticos e tudo mais. Então, eu preciso ter tudo isso dentro da nossa estrutura do artigo científico, do artigo de divulgação científica. Trouxe para vocês um artigo de divulgação científica que foi publicado na revista Ciências Hoje, que é uma coleção que apresenta diversas temáticas da ciência para o público infantil e infanto-juvenil, para os adolescentes, para as crianças. E é super interessante porque eles trazem várias curiosidades e de uma forma muito, muito didática, muito colorida e muito boa para absorver, certo? Porque a linguagem é muito acessível. E o texto e o artigo começa com uma pergunta. Nós vamos ler, espero que vocês leiam comigo, certo? Por que as estrelas parecem piscar no céu? O pisca-pisca acontece porque a luz desses astros precisa atravessar a atmosfera da Terra. Olhe para o céu. Se você já fez este gesto em uma noite sem nuvens e com muitas estrelas, deve ter ficado encantado. Que brilho têm as estrelas na imensidão do espaço, não é mesmo? Porém, esses astros não apresentam, para os olhos humanos, um brilho fixo. Eles parecem tremer ou piscar. Será? Na verdade, o pisca-pisca das estrelas é fruto de um fenômeno chamado pelos cientistas de cintilação, que acontece por causa do deslocamento da luz desses astros em direção à Terra. Esse efeito se dá porque a luz dos astros precisa atravessar a atmosfera do planeta, onde há gases que formam camadas que estão em diferentes temperaturas
e em movimentos constantes. Portanto, para iluminar o céu terrestre, a luz das estrelas precisa passar por uma espessa e agitada camada de gases, causando o efeito de tremor das estrelas a que assistimos algumas vezes no céu. A intensidade da cintilação pode ser maior ou menor, dependendo do caminho que a luz das estrelas precisa percorrer até atravessar toda a atmosfera da Terra. Ou seja, quanto mais movimentos apresentarem as camadas que compõem a atmosfera, o mais longo for o caminho percorrido pela luz das estrelas para atravessá-la, mais a cintilação será percebida. Faça um teste observando uma estrela que acaba de aparecer no horizonte e outra localizada logo acima da sua cabeça. A primeira parece piscar bem mais, porque no horizonte os raios de luz precisam atravessar uma camada de ar muito maior do que no zênite, o nome que se dá à posição vertical dos astros localizados bem no meio do céu. Interessante, não? Esse texto, esse artigo de divulgação científica, esse texto de divulgação científica foi escrito por Ruth Helena Trevisan, do Departamento de Física da Universidade Estadual de Londrina e publicado na revista Ciência Hoje das Crianças. E aqui nós temos um texto claro, acessível, certo? Feito para um público infantil, de forma a explicar por que as luzes das estrelas piscam quando nós olhamos. Então, vejam como é clara a linguagem, vejam como é simples a linguagem e explicativa. Ela explica, ela nos faz pensar e repensar. Quando eu li, eu lembrei de todas as vezes que eu olhei para o céu e vi as luzes piscando, as luzes das estrelas piscando, o brilho das estrelas piscando. E eu pensava que era coisa da minha cabeça, mas é efeito da cintilação. Então ela trouxe para a gente, ela trouxe para o público, nesse caso para um público infantil, algo fantástico dentro da ciência, que foi estudado, que foi pesquisado, que faz parte de todo um processo natural, certo? Então, é esse o intuito, é esse o objetivo de um artigo de divulgação científica, de um texto de divulgação científica. Informar, expor, explicar os adventos da ciência, as descobertas, as pesquisas, aquilo que ainda estão buscando descobrir, que procura se descobrir, de forma muito clara e acessível. As atividades estão presentes na página 29, 30, 31, 32 e 33. Espero que vocês tenham compreendido a nossa aula de hoje e façam as atividades. Qualquer dúvida, me procurem. Resumindo, certo? O artigo científico é escrito para informar, entreter, instruir e tem como base estudos aprofundados, estudos verdadeiros, reais, pesquisados, comprovados, tá, gente? Padrão formal, por isso não encontraremos traços de pessoas, tal como o uso da primeira pessoa, que é no caso eu. Ele é feito para outras pessoas, sobre pesquisas de outras pessoas. E os termos serão técnicos típicos da linguagem científica. Gente, mas prestem atenção. Esses termos técnicos, eles vão aparecer de forma simples, tá, gente? Eles não vão aparecer de cientista para cientista. Ele vai aparecer um termo que dê para compreender. Por exemplo, quando nós lemos no texto anterior sobre a cintilação, é um termo que é usado dentro das pesquisas daquela área, certo? Mas vocês conseguiram compreender porque foi muito bem explicado e expõe ideias. Espero que vocês tenham compreendido e até a próxima aula. Então, gente, essa foi mais uma aula. Eu espero que vocês tenham compreendido o conteúdo e as demais dúvidas, entre em contato conosco.